Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Existe um planejamento reencarnatório para os animais? Sim, o Espírito da Verdade disse que os animais não são simples máquinas como supomos. Por isso são tratados de modo especial e não sem qualquer planejamento. Quando se trata de animais superiores, como por exemplo os mamíferos, há um planejamento padrão, além de um outro quase individualizado. Quando se refere a animais de escalas evolutivas anteriores, insetos, por exemplo, são tratados de modo padronizado, somente por métodos pré-estabelecidos, mas mesmo assim há planejamento para cada espécie. A partir de um determinado patamar evolutivo, os animais passam a ser tratados de modo mais individual, pois já atingiram um certo grau de independência e estão mais livres de padrões. Utilizam mais o seu livre-arbítrio, ainda que restrito. Por serem mais independentes, são preparados para a reencarnação de modo particular, em alas compartilhadas com um menor número de indivíduos, se comparados com animais que se encontram em fases evolutivas anteriores, que são preparados de modo padronizado para todo o grupo. Eles podem reencarnar na mesma família onde eram queridos? Os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família e em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer, mas em geral retornam várias vezes ao mesmo lar. Os animais cumprem alguns roteiros padronizados de aprendizado, além de outros mais particularizados, e desde que passem a contento, seguem para outra fase evolutiva de aprendizado, em companhia de pessoas diferentes que podem oferecer outras novas experiências a eles. O fato de serem queridos é importante, mas não é o fator determinante para que retornem ao mesmo lar. Para a reencarnação, qual é o critério de escolha da família para onde devem ir os animais? Quando os animais que vivem em maior proximidade dos seres humanos desencarnam, eles são imediatamente, na maioria das vezes, encaminhados à reencarnação. Para alguns grupos de animais existem condições pré-estabelecidas e padronizadas, mas para outros há condições particulares, individualizadas. Para tanto, há cronogramas particulares de roteiros de aprendizado que devem ser seguidos sob orientação de espíritos encarregados disso. Espíritos de elevada categoria elaboram os projetos que são colocados em prática por espíritos subordinados, que se encontram mais próximos dos animais. Eles então organizam os animais, ou os espíritos deles, para esta ou aquela atividade relacionada aos nossos irmãos, até completar o aprendizado em determinado grupo humano. Existem vários planos para um mesmo animal, ou grupo de animais, que podem ser substituídos um por outro a qualquer momento, segundo a determinação desses grupos espirituais, de maior hierarquia, que decidem sobre os caminhos que deverão seguir os animais sob sua responsabilidade. Em geral, o plano original é mantido na medida do possível, e somente é substituído em situações que obriguem a isso para preservar a vida do animal. É possível um animalzinho reencarnar no mesmo lar? Sim, é possível e ocorre com frequência, pois o aprendizado não se interrompe com a desencarnação do animal. Como retornam na primeira oportunidade, continuam praticamente do ponto onde pararam. A vida não é interrompida com a morte do corpo físico, pois do mesmo modo como o nosso espírito evolui pela reencarnação, os animais também reencarnam para reiniciar sua jornada interrompida temporariamente. No mundo espiritual, os espíritos encarregados da evolução deles os encaminham às famílias ou locais, onde deverão prosseguir com seu aprendizado, que em geral se repete várias vezes, podendo ser também por um curto período, dependendo da necessidade. Ao desencarnarmos, ou quando desencarna um animal, alguns ajustes são necessários ao nosso espírito e ao corpo espiritual antes de retornarmos ao mundo físico. Quando desencarnamos de forma violenta, por exemplo, podem ocorrer lesões em nossos corpos espirituais, que precisam ser reparados antes do retorno. Os animais considerados inferiores passam por tratamentos preparatórios,
padronizados rápidos, e, portanto, o retorno também é rápido. Animais superiores passam por tratamentos quase individualizados e mais demorados. O tempo varia de espécie para espécie animal, em função de seu grau de evolução e das condições, que são variáveis, mas sempre esse período é relativamente curto, se comparado ao tempo que decorre para uma reencarnação humana. Para se ter ideia, a preparação para o retorno de um cão ao mundo físico está em torno de 2 a 3 dias. Alguns animais domésticos podem permanecer no plano espiritual por mais tempo, ou por um tempo indeterminado se estiverem sob a tutela e responsabilidade de algum espírito amigo que queira cuidar deles. Antes de ser enviado para o mundo físico na forma de um embrião, que irá se adaptar ao útero materno e se desenvolverá durante o período da gestação, que no caso dos cães é cerca de 2 meses. O tempo que permanecem no plano espiritual, chamado de erraticidade, é curto, pois não dispõem de muito para avançarem na evolução espiritual. Quanto mais rápido eles retornam ao mundo físico, mais experiências adquirem para evoluir. Qual a diferença no processo de reencarnação de um animal de grande porte, por exemplo, uma baleia ou um elefante, para um animal menor, por exemplo, um gato ou um gafanhoto? O tamanho não é o principal parâmetro em que se baseiam os espíritos para proceder à reencarnação, mas sim o grau de evolução em que se encontram. No entanto, a maioria das vezes, a evolução determina os espíritos encarnados na fase animal que recebam corpos mais elaborados e complexos, e consequentemente maiores. Os insetos, que são ainda pequenos animais, estão em fases anteriores, em que necessitam permanecer em grupos, nos quais recebem tratamentos coletivos padronizados para reencarnarem. Mas o tamanho pode ter alguma influência, pois o tempo necessário para a miniaturização do perispírito dos animais de maior tamanho pode ser mais demorado do que a de um menor. Quanto maior o número de células espirituais do corpo espiritual que precisam se contrair e fundir umas às outras, tanto maior será o tempo necessário. Em inseto, por exemplo, que não possui grande individualidade, cujo retorno ao mundo físico é preparado de modo coletivo, retorna em questão de segundos para cá. Animais maiores, mais evoluídos e com necessidades individuais precisam de mais tempo e se demoram mais na outra dimensão. Basicamente, o tempo e as diferenças nas preparações pré-reencarnatórias estão em função do tamanho e da individualidade dos processos. No livro, todos os animais merecem o céu. É citado que os animais, ao serem tratados para reencarnarem, se miniaturizam, até ter a forma de mórula. O que significa isso? Mórula é o nome que se dá a uma das fases de desenvolvimento do embrião, em que ele adquire a forma de uma mora. Por ser microscópico, é chamado de mórula, que significa pequena mora. Assim que o espermatozoide se encontra com o óvulo, uma série de divisões celulares começam a acontecer, e o óvulo fecundado começa a se segmentar e se divide, inicialmente em 2 partes, depois em 4, depois em 8, em 16, 32 e assim por diante, à medida que o embrião se desenvolve e começa a ganhar formas mais definidas de um feto. Conforme seu desenvolvimento, este começa a se tornar maior e mais parecido com o qual se tornará quando nascer, um animal de uma determinada espécie, e por fim o nascimento. Depois de nascido, o desenvolvimento físico continua até se tornar adulto. Numa hipótese, se ele vier a falecer nessa fase, o seu espírito se desligará do corpo físico e retornará ao mundo espiritual, levando consigo o corpo espiritual, que possui as células perispirituais idênticas ao do corpo físico. Uma vez na outra dimensão, o animal é levado aos locais onde será preparado para a reencarnação. Em uma das câmaras, o corpo perispiritual começa a se contrair e as células começam a se fundir, tornando-se compactadas. Fundem-se até adquirirem a aparência de um embrião, em estágio inicial de formação, ou seja, em forma de mórula. Nesse ponto, cessa a preparação para o reencarne, pois é o momento em que o espírito em forma de mórula é implantado no corpo materno para iniciar seu desenvolvimento embrionário e se tornar feto e nascer novamente no mundo físico. A reencarnação é uma necessidade para a vida espírita, como a morte é uma necessidade para a vida do corpo. Allan Kardec.
A encarnação não é, pois, um castigo ao espírito, mas um meio de progredir. Espírito da Verdade. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.